Voltamos aí para mais um episódio da minha série para falar sobre mulheres na arte. E hoje, para quem acha que Rihanna é man down, é porque não conheceram Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi viveu entre os anos 1593 e 1656. Ela nasce em Roma e foi uma das pintoras mais importantes do movimento barroco, e isso contando os pintores homens também. Desde a infância ela foi incentivada pelo seu pai, o também pintor Orazio Gentileschi. E quando Orazio foi convidado para pintar retratos na corte da Inglaterra, a Artemisia acabou indo junto e ela também produziu alguns retratos lá. Isso ela tinha uns 15 anos, mais ou menos. Com apenas 17 anos ela produziu a obra chamada Susana e os Anciões. Essa obra muitas vezes é acreditada ao pai dela, porque ela teve a ajuda dele para produzir essa obra. Então era comum na época que o nome do pintor mais famoso fosse o que prevalecesse. Essa obra já reflete muito da temática futura de Artemisia, porque ela está mostrando ali o quão a mulher se sente ameaçada à beira do assédio dos anciões. Do abuso dos velhos, né? Vamos falar a verdade, quem é que gosta disso? A Artemisia ficou conhecida por abordar temas bíblicos, que também eram uma característica do barroco, a iluminação do barroco, e isso foi retratado na sua obra-prima, Judite decapitando Holofernes, que é uma das grandes obras da pintura barroca. Muitos pintores antes tinham pintado esse mesmo tema da Judite decapitando Holofernes. Tá aí o exemplo do Caravaggio, mas percebam como a versão do Caravaggio ela é mais limpa que a da Artemisia. É uma versão muito mais light, digamos assim. A Artemisia pinta esse quadro de forma muito violenta por causa de eventos de sua vida pessoal. A Artemisia se autorretrata na posição de Judite. E a história conta que ela queria que o sangue que estivesse caindo do pescoço não fosse o de Holofernes, que fosse, na verdade, o de Agostinho Tassi. O pai da Artemisia contrata Agostinho Tassi para ser professor particular dela. Ele se aproveita da situação para abusar sexualmente da artista. Ela sofre o estupro e ainda se vê obrigada a torcer para casar com o estuprador para poder limpar a moral, a barra dela perante a sociedade. Quando o pai de Artemisia vê que o Agostinho não vai casar com ela, né, que ele não vai conseguir casar a filha dele com o estuprador, o que ele faz? Ele vai na polícia prestar queixa. E o Agostinho responde processo não só por isso, mas também por matar a mulher, tentar ter um relacionamento com a cunhada, que era um crime de incesto considerado na época, e roubar algumas obras de arte do pai da Artemisia. Agostinho foi a julgamento, a Artemisia participou desse julgamento como testemunha, e isso era já muito raro, porque mulheres não costumavam testemunhar em julgamentos. Pra quê, né? E durante esse julgamento falava-se muito sobre a virgindade de Artemisia, porque se ela não fosse virgem antes do estupro, o pai dela não tinha direito de prestar queixa. Então, Depois desse julgamento, Agostinho Tassi pegou a pena de 1 ano de prisão. Depois de alguns meses, esse julgamento acabou sendo anulado. Então, ele passou praticamente impune por esse crime. E eu queria dizer que isso, nossa, era uma coisa muito específica da época dos anos de 1600, mas sabemos que não é, né? Outra obra que também retrata um pouco desse período difícil da vida de Artemisia é o quadro A Mãe e a Criança. Conta-se a história que a mãe de Artemisia morreu quando ela tinha 12 anos. Ela viveu muito sobre a companhia dos tios e do pai. O pai dela acabou alugando um apartamento para uma mulher que se chamava Túzia. E Túzia ficou muito amiga de Artemisia. Artemisia tinha nela uma visão de uma visão feminina, um referencial feminino, né? Porém, Túzia foi testemunha e, na verdade, eu acredito que seja até cúmplice do estupro que Agostinho cometeu com ela, porque Artemisia gritava por socorro e Túzia fingia não escutar. Em 1628, graças a um casamento arranjado, Artemisia se muda para Florença. Lá ela faz uma conquista importantíssima para toda a história da arte feminina. Ela se torna a primeira artista mulher a fazer parte da Academia de Belas Artes de Florença. E lá também é onde ela pinta muitos retratos da corte italiana.
Em 1630, Artemisia se muda para Nápoles. A sua primeira obra para entrar no ciclo de Nápoles é a Anunciação. Ela permanece em Nápoles até o final da carreira, tirando alguns breves momentos que ela trabalha na Inglaterra, porque o pai dela ficou na Inglaterra trabalhando por lá e ele chamou ela para pintar algumas obras importantes, por exemplo, o teto do quarto da rainha. Artemisia também tem uma obra que corresponde mais à linguagem do Renascimento. É uma obra interessante desde o seu título, porque ela se chama Autorretrato como Alegoria de Pintura. Já naquela época e já naquele momento, Artemisia estava se colocando como modelo da obra, como musa da sua própria obra. Isso era impossível por um homem, porque as musas tinham que ser sempre mulheres, os pintores eram sempre homens. Então Artemisia se bota nessa posição de objeto e de pintura para já começar uma discussão, e isso é fabuloso da obra de Artemisia. Uma curiosidade é que Artemisia tinha contato através de cartas com Galileu Galilei. Artemisia tinha uma filha. Sobre o final de sua vida, acredita-se que Artemisia teria morrido entre 1652 e 1653. Porém, novas obras foram surgindo ao longo da recaptura da sua vida e da sua obra, e descobriram obras dela que são datadas de 1654. Então, o mais provável é que Artemisia infelizmente tenha morrido vítima da praga que abateu Nápoles no ano de 1956. É importante observar que a obra de Artemisia demonstra o poder das mulheres em um período onde as mulheres malmente podiam pintar. Ela usava de mulheres fortes da história da Bíblia para poder retratar o poder da mulher e a influência da mulher, muito além da questão do estupro e tudo isso que marcou muito a carreira da Artemisia. Artemisia teve uma carreira muito além disso. Então, Artemisia morre também muito famosa, muito reconhecida. Porém, ela sofre aquele probleminha do apagamento durante a história da arte. E a história de Artemisia passa a ser pesquisada novamente na década de 70, quando as pesquisadoras feministas ficam interessadas na história dela. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você sabe de alguma coisa mais sobre a vida da artista ou alguma correção a fazer, comenta aqui embaixo. Se clicar no coração, o dedo não cai. E é isso, valeu, falou!